Olá, meu nome é Nathalie, este é o Field Drops e eu vou apresentar um vídeo sobre Descartes, conhecimento. Para entender o conhecimento em Descartes, é preciso compreender o raciocínio que ele faz, que garante a possibilidade de conhecimento. Descartes se inicia com a dúvida metódica, que é uma aplicação do método analítico apresentado na obra Discurso do Método, e que ele vai desenvolver e vai aplicar nas meditações metafísicas. E aí ele começa com a dúvida. Ele leva a dúvida ao extremo, ele vai duvidando gradativamente de cada uma das fontes de conhecimento, dos sentidos, da tradição, da matemática, admite a possibilidade de estar sonhando, de Deus ser um Deus enganador, de haver um gênio maligno. Mas tem uma coisa da qual ele não pode duvidar, de que há um ser que duvida, há um ser que realiza ativamente, é agente dessa dúvida, é a origem dessa dúvida. A dúvida não é algo com uma existência autônoma, ela só existe como ato de um ser que duvida, de um ser que pensa, de uma res cogitans. E aí ele chega à verdade, a primeira ideia clara e distinta, ao primeiro conhecimento seguro, que é a ideia da res cogitans, do eu penso. Depois ele começa a analisar os pensamentos que existem nessa mente. Quer dizer, essa unidade que é o eu penso, ela é povoada de múltiplos pensamentos. E dentre esses pensamentos, há pensamentos inatos, ideias inatas, que vêm de fora, mas que nascem conosco, ideias adventícias, que são ideias que vêm de fora, mas derivam dos sentidos, da observação, do paladar, do olfato, do tato. Então, são ideias que vêm de fora, mas que não nascem conosco. E as ideias da imaginação, que não vêm de fora, que são fruto da nossa mente, que são fruto da nossa associação de ideias. Então, Descartes encontra esses três tipos de ideia. Dentro das ideias inatas, uma ideia que contém o maior grau de ser, ou seja, que abarca a maior quantidade de ser, é a ideia de Deus. A ideia de Deus é uma ideia que inclui um ser, que é onipotente, onipresente, onisciente, eterno, imutável, infinito. Então, de onde pode ter vindo esta ideia, uma vez que eu não tenho nenhuma dessas características? Descartes aplica um princípio da lógica, que é causando, a causa transfere-se a si mesma. Ou seja, a causa só passa para o seu efeito uma característica que ela, a causa, já tem. Ora, se eu não tenho nenhuma dessas características que Deus tem, como pode ter surgido em mim essa ideia de Deus? Essa ideia de Deus, portanto, só pode ter vindo de fora e ela nasce comigo. Ela é uma ideia que não depende em nada da minha mente, da minha razão, da minha vontade ou dos meus sentidos. Então, o que essa ideia de Deus me garante? Porque Descartes ainda tem que enfrentar um segundo problema, que é o problema do solipsismo. Até esse momento, Descartes está preso dentro da sua própria mente, quer dizer, da mente do filósofo. O que me possibilita produzir conhecimento não só sobre mim, sobre os meus pensamentos, mas me possibilita produzir conhecimento sobre o mundo. O que interessa a Descartes é produzir conhecimento sobre o mundo, é oferecer um fundamento filosófico para a revolução científica, para o conhecimento científico que começava a ter lugar naquele momento, com Kepler e com Galileu. Então, como é que é possível falar sobre o mundo, mas não falar de maneira leviana, falar um conhecimento seguro, é produzir um conhecimento seguro. Então, a ideia de Deus é fundamental para isso, porque Deus vai ser essa ponte que vai permitir que o sujeito, que essa mente, que essa res cogitans, saia de si e fale sobre o mundo. Como? Deus vai me garantir duas coisas, uma a respeito do sujeito e uma a respeito do objeto de conhecimento. Uma a respeito do sujeito que conhece, do agente de conhecimento,
e outra a respeito do seu objeto de conhecimento, que é o mundo. A respeito do sujeito de conhecimento, Deus vai me garantir que eu tenho capacidades cognoscitivas, ou seja, eu sou capaz de conhecer. Eu tenho instrumentos para produzir conhecimento. Que instrumentos são esses? Eu sou um ser dotado de razão e dotado de sensação. Eu tenho os meus 5 sentidos e eu tenho a minha capacidade de imaginação, de associação de ideias, de julgamento, de compreensão. Então, com essas 2 características, eu sou um ser capaz de produzir conhecimento. Essas faculdades cognoscitivas me são garantidas por Deus. E a respeito do mundo, Deus vai me garantir que o mundo funciona de maneira ordenada, de maneira regular, segundo leis. Portanto, que os acontecimentos são acontecimentos previsíveis, que uma vez aplicada essa ordem, essa regra ou essas leis, eu posso prever acontecimentos futuros. Ora, se o mundo funcionasse de maneira caótica, de maneira aleatória, de maneira desordenada, não seria possível produzir conhecimento científico. Só é possível produzir conhecimento científico porque o mundo funciona de maneira ordenada. Então eu posso produzir um medicamento e ter certeza que, passado todos os testes, o resultado será aquele determinado resultado previsto, a cura da doença ou amenizar os sintomas da doença. É possível fazer um estudo químico, um estudo físico, um estudo meteorológico, é possível fazer um medicamento. Por quê? Porque a natureza, o mundo funciona de maneira ordenada. Inclusive, é possível que eu preveja os resultados dos meus próprios comportamentos. Caso contrário, eu não saberia, eu não poderia julgar de maneira eficiente. Bom, então Deus me garante essas 2 coisas. Me garante as faculdades cognoscitivas do ponto de vista do sujeito e me garante do ponto de vista do objeto que o mundo funciona de maneira regular. Dito isso, então a pergunta que fica é: de onde vem a dúvida? De onde vem essa insegurança? De onde vem o erro? De onde vem esses equívocos todos no processo de conhecimento? Quer dizer, se eu tenho faculdades cognoscitivas que são garantidas por Deus, se o mundo funciona de maneira regular e eu posso olhar para esse mundo e compreender esse mundo, por que eu erro nesse processo de conhecimento? Então, eu erro porque eu, agente de conhecimento, eu, filósofo, eu, cientista, eu dou adesão a ideias obscuras e confusas. Eu dou adesão a ideias de maneira precipitada, de maneira a não aplicar o método com toda a atenção. E aí eu erro. O erro está no meu julgamento. O erro está na minha precipitação. O erro é porque eu dou adesão a ideias obscuras e confusas ao invés de dar adesão a ideias claras e distintas. Se eu aplicar o método de maneira correta, de maneira rigorosa, então eu chegarei a um conhecimento seguro. E é isso que Descartes quer. Descartes quer chegar a um conhecimento seguro a respeito do mundo. Veja, ele já tem 2 ideias claras e distintas. A ideia da res cogitans e a ideia de Deus. Falta agora chegar a uma ideia clara e distinta a respeito do mundo. E aí vem o exemplo da cera, e eu leio para vocês. A saber, somente de que, sendo a vontade muito mais ampla e extensa que o entendimento, eu não a contenho nos limites, mas estendo-a também às coisas que não entendo, das quais, sendo a vontade por si indiferente, ela se perde muito facilmente e escolhe mal pelo bem ou o falso pelo verdadeiro, o que faz com que eu me engane e peque. Quer dizer, a mesma explicação que ele oferece para o erro, depois, mais na frente, ele vai oferecer para o pecado. Então, para Descartes, todo o mundo ele é ocupado por uma substância extensa, por uma res extensa. Ele é ocupado por um corpo. Mesmo que ele seja invisível, porque essa extensão ela é
infinitamente divisível, e aí eu posso não estar enxergando, mas para Descartes ela está lá, ocupando o espaço, então não há espaço vazio, não há vácuo. Todo o movimento ele se explica por uma cadeia de movimento. Uma vez iniciado, então o que está em movimento permanece em movimento. O que um dia começou a se mover por um impulso divino, hoje já não precisa mais de Deus para se mover, porque se move pelo princípio da inércia, né? Uma vez colocado em movimento, permanece em movimento. E assim Descartes oferece, então, um fundamento para o conhecimento científico da época. Ele oferece um fundamento para a ciência, a chamada ciência moderna, que inicia com a Revolução Científica. Então, algumas características do pensamento cartesiano. O mundo tem uma extensão infinita. Toda essa extensão é preenchida por resistência, é preenchida por matéria. Portanto, não há espaço vazio, não há vácuo em Descartes. Essa matéria, ela é infinitamente divisível. Então, há uma parte que eu não consigo enxergar, mas não significa que ela esteja vazia. Ela está preenchida por matéria. E isso é fundamental, porque só assim ele é capaz de explicar o movimento. Como eu disse, o movimento que uma vez iniciado por um impulso divino, depois ele vai permanecer em movimento, e aí como um relógio mecânico. Então a realidade, ela na verdade está em movimento como uma cadeia de movimento, como um relógio mecânico. Uma vez iniciado, ele não vai parar mais. E é por isso que esse movimento é contínuo, é por isso que esse movimento é regular, por isso que esse movimento é previsível. Porque ele segue essa regra. Um objeto vai transferindo o movimento de um para o outro através do toque mesmo. É como se fosse vértices de força transferindo esse movimento o tempo todo de um objeto para o outro, né? Pelo contato. Então, para Descartes, isso é o fundamento, então, da revolução científica, do conhecimento científico, é o que torna possível, do ponto de vista do objeto de conhecimento, o conhecimento científico. Só que isso tem uma questão, que é o seguinte, e é por isso que Descartes, como eu falei lá no outro vídeo, ele é acusado de pelagianismo. Ora, uma vez que Deus criou tudo, colocou o universo em movimento, mas depois ele não participa mais da realidade, porque a realidade vai se mover de maneira independente, não precisa mais de Deus para se mover, então Deus não participa mais da realidade, ele não intervém, ele não existe algo como providência divina, não existe algo como um cuidado de Deus para com as suas criaturas. Uma vez colocado em movimento, vai seguir em movimento. E aí, por isso, ele é acusado de pelagianismo. Por isso, a Universidade de Utrecht condena Descartes, sem citar o nome, porque entende que é um fundamento, sim, para o conhecimento científico, é uma doutrina coerente, faz sentido, que até garante a existência de Deus. Descartes apresenta duas provas da existência de Deus. A questão é que, depois que Deus coloca o universo em movimento, ele não é mais necessário, né? E aí também é um fundamento para a autonomia do conhecimento científico, né? Então a igreja fica com o conhecimento sobrenatural, com o conhecimento sobre a salvação da alma, sobre o conhecimento do que é pós-mortem, e a ciência fica com o conhecimento do mundo, com o conhecimento da física, com o conhecimento dos corpos. Então cada um vai para um lado, cada um no seu quadrado. Então veja só como uma questão filosófica ela pode servir de fundamento para o conhecimento científico. É o que Descartes está oferecendo, um fundamento para o conhecimento científico. Ele oferece isso com a resistência, que explica o movimento mecânico, e oferece isso garantindo que o universo vai permanecer em movimento independente da vontade divina ou da intervenção divina. E aí ele garante a autonomia da ciência em relação à religião.
Então, aí nós temos algumas características do que será o conhecimento científico, né? A autonomia em relação à religião é uma delas, uma das características mais importantes, que está fundamentada aqui em Descartes. Se você gosta de filosofia, eu convido a se inscrever no canal e ativar as notificações.